uma denúncia de maus tratos, onde a mãe de um adolescente de 12 anos, ela teria colocado ovos quentes na mão do filho, que teve queimaduras de 3º grau. Né? A gente vai conversar agora, tem aqui tudo, ó, o boletim de ocorrência, as fotos estão aqui, trata-se de um adolescente de 12 anos. Aqui, ó, segundo a prima que vai conversar com a gente, foi uma tentativa de enforcamento, não é? Dona Andréia tá aqui. Andréia, a gente chama a atenção, muito obrigado pela sua participação, porque assim, eu não sei de quem é a responsabilidade agora da guarda desta criança, desse adolescente de 12 anos, traumatizado. Aquela foto ali indica que ela tentou enforcá-lo, ou seja, ela tentou contra a vida do próprio filho de 12 anos. E como se não bastasse, segundo vocês, da família, ela está ameaçando ele e vocês também. Boa tarde, seja bem-vinda. E nós temos o Dr. Tássio aqui, um especialista, para a gente saber o que é que a gente pode fazer para que este mal acabe na vida de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Estamos nos estabelecendo aqui, né, emocionalmente, porque foi uma situação muito trágica, né, que aconteceu na vida dessa criança, porque apesar dele ter 12 anos, ele tem 1,33 m e 27 quilos. Então, assim, para mim, é uma criança. Então, ele vem sofrendo há muito tempo com maus tratos pela genitora, porque eu não posso chamá-la de mãe, né, uma pessoa que agride o filho a este ponto. Nós não sabíamos, né, que ela vinha agredindo porque ele não contava, até chegar esse momento e os vizinhos denunciarem no Conselho Tutelar. Até que o Conselho Tutelar recolheu a criança e, para ele não ir para o abrigo, ficou com os nossos familiares, né, que moram aí em Salvador. Eu estou falando aqui de Jacobina. Ela com requinte de crueldade, porque a criança comeu um pedaço de chocolate, né, na geladeira. Ela com requinte de crueldade, ela esquentou a água, colocou o ovo, colocou na mão da criança, verificou se estava queimado, depois ela apertou as duas mãos, focou essas bolhas e deixou ele mais de 24 horas sem atendimento médico. Boa tarde, André. Oi. Desculpe perguntar. Na verdade, existe algum histórico, não sei, para uma mãe fazer isso com o próprio filho de 12 anos, sobretudo com esses requintes de crueldade, ela tem envolvimento com drogas ou alguns distúrbios? O que é que acontece na vida desta mãe para ela proceder desta forma? E por que os vizinhos não utilizaram os recursos, o Disque 100, por exemplo, ou não ligaram para a polícia anteriormente para não deixar chegar neste ponto? Na verdade, não sabemos que ela tem algum distúrbio. Até eu, como estudante de psicologia, né, apesar de não poder citar nada, não tenho relato nenhum de que ela tenha algum distúrbio. Nós sempre conversamos com ela acerca da educação da criança. Nós tivemos um... Olha, cadê? Já restabeleceu o áudio de André? Daqui a pouco a gente volta aqui conversando com a Andréa, porque a gente tem aqui o doutor Tássio, que é especialista. Doutor, muito obrigado, seja bem-vindo, uma boa tarde. Misericórdia, eu não sei, né, o que me passa na cabeça diante de uma cena dessa. Eu sou pai de uma criança que vai fazer 7 anos agora. Eu nunca dei um beliscão em meu filho. E isso daqui dói na alma de um pai, como deve estar doendo na alma de muitos, sobretudo no senhor também. O que fazer, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui esclarecendo a população sobre esse fato trágico, né? Primeiro, a gente deve esclarecer o que é o poder dos pais diante de seus filhos, né? O poder que o Estado dá de proteção. E proteção é a palavra-chave no que se tange a uma criança vulnerável, incapaz como essa criança. A gente precisa analisar não só as agressões de uma forma emocional, né, como um telespectador, mas de forma técnica. A gente tem que saber qual foi o objetivo desse castigo que foi dado a essa criança, né, de forma desacerbada e que levou a essas lesões graves, como podemos ver a olho nu. Segundo André, doutor, foi por causa de um pedacinho de chocolate. A gente está na Páscoa agora. A mãe colocou um pedaço de chocolate na geladeira, não imaginar que o filho iria comer esse pedaço de chocolate. Nós temos aqui o jurídico, não é? O senhor que é especialista, e tem a preocupação por parte dos familiares também. Eu acredito, André, que você está longe aqui de Salvador, está em Jacobina, mas se pudesse, usar um teletransporte para vir para Salvador. Como é que está a cabeça de vocês? Estamos todos aflitos, né? Minha mãe foi parar no hospital, inclusive, por conta da situação, porque é algo que aconteceu debaixo dos nossos olhos
e nós não sabíamos, né? Então, assim, alertar a população também nesse sentido, porque a partir do momento que você faz isso com uma criança, você perde a fé na humanidade, né? Então, usar de requinte de crueldade, né, por conta de um pedaço de chocolate, e nós viemos descobrir que há muito tempo ela vem fazendo isso, porque agora que ele está se sentindo seguro, né, ele começou a relatar, inclusive tem vários áudios dele, do que ela fazia com ele, inclusive mandar tomar veneno, gente. É absurdo isso. Ô, André, eu acredito que você... Isso, eu acredito que você deve estar se perguntando, como eu estou me perguntando agora. Nós temos o doutor Tássio aqui. Doutor, ela já perdeu a guarda dessa criança? Doutor, a gente pode caracterizar alguma dessas agressões, inclusive induzir o menino a tomar veneno com uma tentativa de homicídio, ou seja, de cara, só com essas situações aqui, ela já perdeu a guarda dessa criança? Não podemos falar numa perda de guarda definitiva. Sim. Existe um inquérito policial a ser apurado, existe um trâmite processual. A gente temos o artigo 1634, que trata sobre o poder familiar. E o artigo 1638, ele fala da perda do poder familiar, né? E mediante o trânsito em julgado. Mas o ECA defende que a criança que sofre esse tipo de agressão, porque na verdade isso aí se enquadra muito bem no artigo 136, que cuida de maus tratos, que ele tem pena de 2 meses a 1 ano, e se causar lesões graves como essa, de 1 a 4 anos. Então, tem que ser apurado, porque existe 2 espécies de crimes. Existe o crime omissivo, por parte das pessoas que tinham informação sobre esse excesso, esses maus tratos que era corriqueiro na vida dessa criança, e existe o da mãe que cometeu esse crime. Ô, doutor, a gente está vendo aqui que a preocupação não só da André, mas dos outros familiares também, para que ele não ficasse no abrigo, porque, André, eu imagino o trauma dessa criança, sobretudo se não tivesse um amparo dos familiares, estivesse agora num abrigo, como estaria a cabecinha deste jovem, de uma criança, um adolescente de 12 anos. Vocês, eu acredito, doutor, que vocês vão fazer de tudo para que ela não mais chegue perto dele ou que ela não continue cuidando dele. Ele não quer mais ficar perto da mãe. Eu imagino isso. Ele falou isso pra vocês? Falou, ele não quer ficar, ele não quer contato com a mãe, né? A mãe tenta contato, ameaça a gente, inclusive, dizendo que nós não queremos deixar ver o filho em momento algum. A gente proíbe ele de ver o filho, a gente conversa bastante com ele, né? Eu sou estudante de psicologia, então eu converso bastante com ele mesmo, para que ele se sinta confortável, se sinta seguro, que a culpa não foi dele, né? E aí ele vem soltando algumas coisas que nos deixam apavorados, né? Em relação ao comportamento da mãe. Doutor, diante deste cenário, das coisas como estão acontecendo, dos próprios familiares, agora, de repente, descobrindo outras agressões, inclusive essa de veneno aí, André, para mim é uma tentativa de homicídio. Vocês não vão acreditar que ela se arrependeu em algum momento, ela pediu desculpa a vocês, muito pelo contrário, ela está ameaçando. Doutor, de que forma eles podem conduzir toda essa problemática? Na verdade, hoje o Estado ele tem um braço muito forte chamado-se Conselho Tutelar, que tem um trabalho muito competente, muito eficaz, quando é informado dos fatos ocorridos. De antemão, essa criança foi afastada, né, desse poder familiar, que era arbitrário, e agora vai passar por todo o amparo de assistência psicológica, e é preciso que os parentes tomem partido a ponto de querer se aproximar dessa criança para que venha evitar que ela vá para um abrigo. É muito importante o papel da família nesse momento. Doutor, uma pergunta. André, né? De repente você vai concordar comigo ou não. Existe, para este caso aqui, algum tipo de medida protetiva que impeça que ela se aproxime do filho? Porque a gente imagina, depois de tudo que aconteceu, você, André, não ficaria satisfeita se soubesse que ela está transitando pelo bairro onde o teu sobrinho, né? Teu primo, na verdade, está... Primo e afilhado. Primo e afilhado. O teu primo está. Você não ficaria satisfeita? Não. Ela é muito violenta, né? Inclusive, a criança ela está num ambiente seguro agora, né? Por orientação do Conselho Tutelar, que nos deu todo o apoio, todo o amparo nesse processo. Está dando, né, nesse processo. Graças a Deus. Existe uma medida protetiva para isso, doutor? Sim. De antemão, o que é aconselhável, a primeira medida a ser tomada por parte das autoridades é afastar a criança do ambiente em que ele sofreu tamanha violência e da pessoa que cometeu. E aí existem meios como decisão interlocutória vindo pelo juiz de vara da infância que pode antecipar o afastamento dessa criança. Eu queria relatar para vocês que existe uma comissão muito forte na OAB, né,
sob o comando da nossa presidenta Daniela Borges, que dá uma atenção especial a esses casos e que com certeza vai intervir. Eu faço parte da CRIM, que é a Associação dos Advogados Criminalistas, né, especializados em ciências criminais, que também vai se colocar à disposição também para poder ajudar essa família, essa criança, para poder cessar essa violência e restabelecer a saúde dessa criança. Né? Doutor Tássio, muito obrigado. A gente vai continuar aqui. Andréa, eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque, assim, é meio difícil, é meio complicado, mas a gente precisa desse estopim aqui para chamar a atenção de outros pais e de outras mães, sobretudo vizinhos, familiares, né? Pessoas próximas de crianças que estão passando pela mesma situação. Vocês descobriram agora, o estopim foi a mão. Foram as mãos queimadas com requintes de crueldade. Depois vocês vieram descobrindo, inclusive, a tentativa dela, né, fazer com que o menino bebesse veneno, como você mesmo disse. Assim, quando vocês perceberam, só agora, então fica aqui o nosso recado para que em qualquer situação, os vizinhos podem intervir. Existe o Disque 100, não é isso, doutor? Existe uma delegacia especializada, que é a DERCA. A gente precisa chamar atenção para isso, né, André? Para que não chegue a este ponto. Exatamente, exatamente. A ideia é justamente isso, esclarecer a população para que fique de olho em suas crianças, né? Como eu disse, quando você agride uma criança, você perde a fé na humanidade. Então aconteceu praticamente debaixo dos nossos olhos e a gente não percebeu, não viu, porque a criança não falava. Então precisou chegar a esse ponto de uma criança com queimadura de 3º grau para poder a família intervir, né? Os vizinhos já haviam entrado, foram mais de 10 denúncias no Conselho Tutelar, né? Só que as famílias também próximas ali de Valéria ficaram com medo, com receio de falar, né? E a gente compreende também, né? Mas que não fiquem de olho em nossas crianças e não deixem, quando ele chegava pra gente, muitas vezes arranhado ou machucado, o que aconteceu? Eu caí de bicicleta, eu caí na rua, porque ele ficava com medo de contar o que realmente tinha acontecido, né? Então, bora investigar, assim, como suas crianças chegarem machucadas em casa. E eu acho importante entender que elas estejam num ambiente seguro. Vamos deixar os nossos filhos num ambiente seguro, né? Eu, como mãe, sou mãe de 2 filhos. E o que a gente quer é proteger os nossos filhos. Eu, com certeza, gostaria de estar aí para poder abraçá-lo, né? Para poder dizer o quanto eu amo e o quanto eu sinto muito, né? Porque a sociedade também é culpada por conta do que aconteceu, né? Para ele. E dizer o quanto eu amo. É isso, André. A gente está aqui, né, mandando aí, desejando boa sorte, que dê tudo certo. Qualquer coisa pode contar com a gente aqui na cidade Aratu, tá entendendo? Outras pessoas que estejam passando por, né, ou vendo, vivenciando situações semelhantes, 999-860003. E, doutor, para a gente encerrar aqui, de repente vai ser até um alento para a Andréa ouvir o que eu acho que o senhor vai falar agora. Ela pode ser presa a qualquer momento, inclusive ela deu sorte, porque a gente sabe o que acontece em Valéria, não fizeram justiça com as próprias mãos, não é? Porque a comunidade não abraça tal comportamento, sobretudo de uma mãe para com o seu filho de 12 anos. Ela pode ser presa a qualquer momento, doutor? É preciso analisar os rumos que o inquérito policial está sendo tomado, né? Porque, para explicar à população, o que diferencia a tortura do maus tratos, do castigo excessivo, é a finalidade. A gente precisa entender, diante da oitiva dessa mãe em sede policial, qual foi a finalidade desse castigo e a gente analisar, mediante laudos periciais, a gravidade dessa lesão. Mas a gente tem pena, sim, a gente tem pena de 2 meses a 1 ano e no caso da gravidade da lesão, a olho nu é muito precípio poder afirmar, mas nós temos uma pena um pouco mais severa, que é de 1 ano a 4 anos de prisão. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Eu que agradeço. A gente chama a atenção porque, eu não sei se o senhor é pai, eu sou pai de um menino. Eu fico louco quando eu vejo situações semelhantes. Eu fico assim, né? Eu preciso voltar aqui no meu eu, porque a gente, inclusive, sabe que outras pessoas, sobretudo em comunidade, não abraçam tal comportamento. Alguém passando por isso, diz que sim, e um detalhe, a informação, né, o depoimento dele, que é uma criança, um adolescente, pré-adolescente de 12 anos, vai ser muito importante também. Diz que sim, e tem a DERCA também. Com certeza, a DERCA tem um trabalho muito bom, feito pela doutora Simone Moutinho. Tem uma equipe interdisciplinar que cuida desse depoimento com especialistas para poder extrair a verdade de forma nítida e plena dessa criança. E assim, o Disque 100 ele funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu sou pai de uma menina linda de 11 anos e isso realmente
ensandece. Infelizmente, a gente tem que manter os pés no chão, Segurar. ser frio para poder agir de forma técnica e buscar contundência na penalidade sobre isso. Mas com fé em Deus a justiça vai ser feita. Andréa, um abraço pra você, manda um beijo pra ele, pra toda a família. Parabéns pela atitude, que se repita aí, não é? Por outras famílias, por outras primas e primos que sabem de situações similares. Muito obrigado pela sua atitude, toda a família também. E doutor Tasso, muito obrigado pela sua participação. E claro, a gente volta em outra oportunidade conversando sobre esse tema que é polêmico. Eu que agradeço e me coloco à disposição, não só eu, como a CRIM, e acredito também que nossa presidenta Daniela Borges vai estar a par do que está acontecendo e vai tomar partido dessa criança. É isso aí. Muito obrigado, doutor Tasso.